Na gênese mesmo está a minha família. Estão as minhas raízes, a minha família é de Beja e de Castro Verde, tenho família espalhada por esses dois municípios. E eu comecei a pensar no Futurama em 2020, em plena pandemia. Acho que foi uma altura em que começámos, pelo menos aconteceu-me a mim, mas pensámos muito em relações de afetos, de famílias, relações de lugares de pertença, também reformulando a nossa relação com o espaço natural e, portanto, necessariamente aí pensei também no Alentejo, onde tenho a parte da minha família, mas também nesse espaço tão despojado de urbanismo, vá. E, portanto, foram um bocadinho esses fatores que me fizeram começar a pensar que seria bom quando estava a fazer este ponto de situação em relação a mim e em relação também ao território do Baixo Alentejo, o que é que eu poderia aportar àquele território onde eu já não ia há algum tempo, porque, enfim, muito uma resposta também à minha relação com o território, porque achava muito um espaço em que não me preenchia a nível cultural e artístico e, portanto, depois de alguns anos a trabalhar em diferentes projetos, foi assim um momento em que comecei a pensar e se eu pudesse contribuir com alguma outra dinâmica para o território. Foi esse o ponto de partida. O projeto, as atividades começámos em 2021, com um programa de atividades regular, que compreende atividades de programação artística, o lado também uma componente educativa, portanto são sobretudo nesses dois polos que desenvolvemos as atividades, em 4 municípios diferentes, em Beja, Serpa, Mértola e Castro Verde. Este ano integramos também o município da Vidigueira. Portanto, a ideia é, gradualmente, se fizer sentido, irmos integrando um novo município a este ecossistema concentrado no Baixo Alentejo. E nós desenvolvemos atividades de continuidade, são atividades que vamos continuar ao longo de cada ano e, na verdade, foi isso que potenciou a necessidade de criar-se o festival, que cria um contexto de visibilidade para os projetos que foram desenvolvidos ao longo do ano. E, por outro lado, há uma outra componente em que nós comissionamos novas criações, levamos outros projetos ao território expressamente para o festival. Mas, sobretudo, esta relação com o território expandida em diferentes municípios e também ao longo do tempo, é esse o principal objetivo que fez nascer aqui o Festival Futurama. As atividades são diferentes. Temos, por exemplo, um projeto que se chama Cantexto e que reúne 8 grupos corais de canto alentejano e 8 escritores contemporâneos que convidei para escreverem poemas para esses grupos de corais de canto alentejano, e há 2 compositores também envolvidos, o Armando Torrão e o Paulo Ribeiro. Este é um projeto que será desenvolvido todos os anos, com novos escritores e novos grupos corais do território. Portanto, esse projeto, por exemplo, resulta agora no âmbito do festival, num concerto com os 8 grupos que circula pelos 4 municípios. Pronto. Nós temos atividades também educativas ao longo do ano, na relação com as escolas secundárias. Por exemplo, temos um projeto que se chama Artistas nas Escolas, que é isso mesmo, são residências de artistas em escolas secundárias, com turmas específicas. Este ano, por exemplo, contamos com o Gustavo Ciríaco em Beja, a Sónia Batista em Serpa, a Alexandra Cabral em Mértola e os especialistas em Castro Verde. Todos eles apresentam, fazem uma partilha desse workshop, uma partilha pública com os alunos, mas o objetivo é fazer com que os alunos também saiam do espaço da escola, para que possam também pertencer a este ecossistema já do próprio festival, de espaços de apresentação, mas sobretudo que eles entendam que aquilo que eles aprendem na escola e aquilo que se aprende na escola não é para ficar na escola, é aquilo que nós aprendemos na escola é para ser aplicado cá fora e, portanto, também isso nessa experiência artística é importante.
Aí nesse âmbito também temos um projeto da Geração Futurama, que este ano é dirigido pelo Tiago Cadete. A ideia é que seja um artista diferente a dirigir esse grupo de jovens do Baixo Alentejo na criação de um objeto artístico, que este ano, com o Tiago Cadete, será uma performance que vai decorrer no Museu Rainha Dona Leonor em Beja, com esses jovens. Ao longo do ano, temos uma atividade que se chama O que é isso do Contemporâneo, em que levamos artistas diferentes às escolas secundárias. Na verdade, são para talks acerca do seu trabalho, pequenos workshops, até algumas ações mais práticas. Pronto, são coisas que têm uma consequência agora também no festival. Na verdade é que os alunos vão se habituando a estar em contacto com diferentes artistas, com diferentes estéticas, diferentes linguagens e, portanto, também mais hábeis e capazes também de interpretar e de conhecer aquilo que nós vamos apresentar no âmbito do festival. Temos as residências artísticas, que todos os anos convido diferentes curadores ou programadores ou programadoras, este ano são só mulheres, para escolherem artistas para fazerem residências artísticas. A particularidade é que essas residências são, na verdade, residências de criação ou de investigação a partir do território local. Na verdade, os artistas vão para Beja, Serpa, Mértola, Castro Verde ou Vidigueira, desenvolver novas ideias, novos projetos, sem a pressa da apresentação de um resultado final. A única coisa que solicitamos aos artistas é que haja uma partilha no último dia do workshop, da residência, para que a população também possa conhecer o que é que os artistas tiveram ali a desenvolver. E os próprios artistas, em diálogo comigo, neste caso, na direção artística, pensarmos se faz sentido esse projeto ser desenvolvido a posteriori ou não. E se fizer sentido, sim, no próximo ano, no ano seguinte, portanto, no âmbito do festival, damos condições financeiras e logísticas para que esse projeto possa ser desenvolvido. Por exemplo, este ano, nesse âmbito, vamos ter um filme que a jovem realizadora Cláudia Ribeiro desenvolveu em Serpa, com a comunidade local. Ela esteve em residência o ano passado e agora o filme está terminado. Ela, na verdade, não tínhamos pedido nenhum produto final, portanto isso já depende dos ritmos e das sensibilidades de cada artista, em que ela, logo nessa residência, criou basicamente um objeto acabado. Ela própria também ficou surpreendida. Portanto, também é isso que pedimos aos artistas quando vão habitar este território, é que também se deixem surpreender pelas suas próprias relações com as pessoas, que nascem desses encontros entre os artistas no território, com as diferentes comunidades, e foi muito bonito o trabalho da Cláudia Ribeiro. Sim. Essas são algumas das atividades, não sei se me escapa mais alguma, assim, regular. Temos as constelações, sim. As constelações são atividades mensais que decorrem normalmente nos últimos fins de semana de cada mês e que convocam o encontro de duas entidades, dois artistas diferentes. Um ligado às práticas mais tradicionais ligadas ao Baixo Alentejo e outro mais contemporâneo, que pode ser do território ou fora dele. E nesse âmbito temos proporcionado diferentes encontros sobre três conceitos diferentes: a visualidade, a oralidade a visualidade, a oralidade e a fisicalidade. E, portanto, sobre estes três conceitos têm sido convocados diferentes artistas que fazem sentido para virem debater, questionar, experimentar em torno destes conceitos. Dou dois exemplos, ou um exemplo de cada, só para ser mais claro. Uma das nossas últimas constelações da oralidade foi, por exemplo, convidei a Capicua, cantora, ativista também, em questões de sustentabilidade, com quem nós desenvolvemos no âmbito da Boca uma parceria o ano passado para a criação da sua primeira peça de teatro. Com a Cristina Taclin, contadora de histórias, mediadora, com um trabalho incrível no Baixo Alentejo, diretora do Festival Palavras Andarilhas, em Beja, e o ativista ecológico Pedro Horta, de Beja, que, enfim, tem desenvolvido um trabalho muito importante nesse sentido. Era uma constelação sobre a oralidade e na relação como é que a palavra pode ser não só, enfim, serve não só para contar histórias ou para cantar, mas também para enfim, um posicionamento social ativo, e neste caso relativamente ao ativismo.
foi mesmo muito interessante, foi em Beja, uma constatação da oralidade, uma constatação da fisicalidade, por exemplo, foi uma sessão com o coreógrafo e bailarino Marco da Silva Ferreira, com um apicultor, em Serpa, foi uma caminhada na Serra de Serpa, em que fiz esta junção, porque no universo das abelhas existe um movimento que é designado como a dança das abelhas, e portanto achei que seria interessante ligar aqui, trazer um coreógrafo para este encontro. Foi muito interessante também, e uma constelação da visualidade, por exemplo, convidei recentemente a Joana Vasconcelos, artista visual, para um encontro com as tecedeiras da oficina de tecelagem de Mértola. E, portanto, estamos sempre aqui a tecer também esses encontros que muitas das vezes são experimentos sem grande preparação, porque os artistas ou estes dois convidados não se conhecem, e às vezes potenciam-se inícios de novas criações. Um exemplo disso foi, por exemplo, na primeira constelação que fizemos em Beja, com o António Pop, poeta e artista visual, convidei-o para um diálogo com um grupo de música cigana de Beja. Também interessa-me questionar neste âmbito o conceito de tradição. O que é tradição? Quem é que define o que é tradição? Quais são os limites ou não, se existem limites ou não, do que é tradicional? Pronto, e neste sentido também trazer um grupo de música cigana, porque é uma comunidade bastante expressiva no Baixo Alentejo, não só é importante para questionar estes conceitos de tradição, mas também os lugares de pertença, os lugares de representatividade no próprio tecido artístico no Baixo Alentejo, onde estão muito invisibilizados esta comunidade. E nesse âmbito, esse projeto, por exemplo, nasceu mais tarde, que foi crescendo mais tarde para um espetáculo que o António Pop criou, que acabei por convidá-lo para desenvolver com melhores condições em Lisboa, no âmbito da Boca, e estreámos um espetáculo do António Pop com La Família Gitana, um grupo de música cigana que é aqui perto de Lisboa, e que estreámos na Gulbenkian, levámos a Faro no âmbito da Boca, mas agora no âmbito do festival esse projeto volta ao Alentejo, já fechado, e será apresentado em Serpa. Pronto. Só para contextualizar um bocadinho esta relação entre o que é desenvolvido ao longo do ano e como é que isso tem uma afetação no festival. O que é muito particular, o que me interessa muito ali no Baixo Alentejo e que é diferente da minha prática como programador e curador em grandes centros, seja Lisboa, Porto, é que há uma dimensão muito... A população, as comunidades locais estão muito arraigadas a uma prática artística tradicional. E isso é muito bonito e permite um sem fim de possibilidades de cruzamentos com práticas até mais contemporâneas, mais experimentais, e portanto toda a programação que acontece no Baixo Alentejo, no âmbito do Futurama, ela de alguma forma tende a cruzar um bocadinho essas duas dimensões. Por exemplo, temos não só o cantexto, em que o canto alentejano é património imaterial da Unesco, portanto é uma prática que é talvez a mais importante a prática artística do Baixo Alentejo, mas temos também, por exemplo, um concerto que vamos fazer com a Angélica Salvi, a arpista espanhola que reside no Porto, cruzeia com o grupo de tocadores de viola campaniça de Castro Verde, em que a viola campaniça também é outro elemento muito representativo da cultura e das práticas artísticas do Baixo Alentejo. Portanto, também nos interessa muito esse cruzamento, mas também, por exemplo, a relação com a proximidade geográfica com Espanha, com a Andaluzia, nomeadamente. Isso fez com que este ano a programação do Festival Futurama também se abrisse à relação com Espanha. Temos artistas espanhóis em colaborações com artistas portugueses. Por exemplo, no âmbito da música, temos em Mértola, convidei o Gaspar Varela para dialogar com um guitarrista de flamenco, um jovem guitarrista de flamenco, o Yeray Cortés, numa colaboração incrível. É um projeto que lá está. Ali interessa muito, sobretudo, este âmbito da experimentação, no sentido em que não estamos à procura de uma obra de arte super acabada ou perfeita, mas aproveitarmos este contexto também de um outro tempo que o Alentejo também permite, um outro tempo para pensar, um outro tempo para o diálogo, para se encontrarem, enfim, empatias
que de outra forma, se calhar num contexto mais acelerado de uma grande capital, se calhar não existiria. Temos essa colaboração, temos também, por exemplo, o Filipe Sambado, convidei-o para dialogar com a Yamila, que é uma compositora e violoncelista espanhola, e portanto eles vão estar nesses encontros. Como este é uma primeira edição do Festival Futurama, há algumas atividades ou artistas que as populações locais podem reconhecer, nomeadamente os grupos corais de canto alentejano, ou o grupo de tocadores de viola campaniça de Castro Verde, enfim, práticas mais... ou alguns DJs também que são do Alentejo, que nós convidamos. Portanto, há alguns artistas que conhecem, mas há muitas coisas que as populações não conhecem. E ainda bem, por isso é que estamos aqui, por isso é que é importante, acho eu, o nosso trabalho, para dinamizarmos precisamente um novo circuito, de artistas e de práticas que, se calhar, sem o Futurama não chegariam tão facilmente, ou não chegariam de todo, ao território do Baixo Alentejo. E, portanto, queremos também que, perante esse desconhecimento, não haja uma barreira, ou seja, que a questão financeira não seja uma barreira para aceder, para descobrir, sem medo, aquilo que estamos a propor. E, portanto, pareceu-me bem que o fator financeiro não fosse impeditivo do acesso, não só por esta questão de conhecimento, mas também por uma razão prática de económica. E, portanto, para esta primeira edição pareceu-me bem também não fazer necessariamente gratuito, embora isso possa acontecer, mas pareceu-me bem criar este vínculo que a cultura tem e as práticas artísticas têm também com a economia, ou seja, nós precisamos de dinheiro para trabalhar, artistas, produtores, estruturas, e portanto pareceu-me bem criar essa dinâmica que já existe em alguns outros eventos cá em Portugal. Lembro-me, nomeadamente, o Festival Sitmore, foi também uma referência para mim, e portanto foi um bocadinho por aí. Antes de mais, espero que esta edição do festival corra bem, que os parceiros locais, nomeadamente os municípios parceiros, reconheçam valor e importância para este trabalho que estamos a desenvolver, que na verdade já estamos vinculados a eles ao longo do ano, mas que reconheçam este momento de celebração que é o festival como um momento também importante, não só os parceiros, mas também a população, que na verdade, como as nossas atividades ao longo do ano são pontuais, que também reconheçam a importância deste momento de visibilidade, de partilha, muitas das coisas que tiveram a acontecer de forma mais invisível ao longo do ano. Portanto, espero que haja esse contacto e esse reconhecimento. Agora, é muito importante para nós e também para os municípios entenderem que nós estamos a fazer um trabalho gigante a nível de produção e de programação com muito pouco. Não é novidade, já sabemos como é que se atuam mais em certas regiões do interior, mas é mesmo muito importante perceber-se que nós estamos a fazer um esforço gigante, muito por amor a esta causa e por acreditarmos que é mesmo muito importante este tipo de trabalho que estamos a iniciar e a ativar no território, que não é um trabalho que se faz sozinho de todo, é um trabalho que precisa de toda a gente implicada, vários agentes culturais, educativos, institucionais, privados, públicos, e portanto entender-se todo este sistema como um ecossistema, que é isso que o Futurama pretende desenvolver e ser. Este trabalho em rede de cooperação é fundamental. Pronto. Espero então que o projeto possa assentar, ganhar mais corpo, que possa haver mais reconhecimento também dos parceiros e dos artistas e das diferentes comunidades artísticas, mas também para mim é muito importante que a dimensão educativa, as instituições educativas locais
tenham um papel cada vez mais de proximidade connosco e até com outros projetos culturais, mas neste caso interessa muito que o projeto possa chegar a um público mais jovem, sendo que a maior parte da programação que existe no Baixo Alentejo está muito dirigida para um público adulto, que também, na verdade, é o público que vota, portanto está muito politizado também a programação cultural, ou então muito dirigida, por outro lado, para crianças, para a infância, e portanto há aqui este lugar no meio que é o futuro, que são os jovens, as comunidades a partir dos 15 anos, na verdade é a faixa etária que o Alentejo precisa de ganhar a nível de recuperar, que esta população da faixa 15-25 não saia para estudar ou para trabalhar, porque não há trabalho suficiente ou não há oferta suficiente, mas, portanto, eu acredito que o papel da cultura também tem um papel para mobilizar novos agentes, novas populações, não só para reter essa população local, mas para atrair uma nova população. Acho que a cultura é fundamental nestes territórios. O território, a nível de património material e imaterial, é riquíssimo. Acho que falta mais oferta, mais diversidade de oferta cultural. Nós somos apenas um contributo mais para essa diversidade, para essa representatividade também, não só daquilo que já existe, das comunidades diferentes que existem, como fiz a referência à comunidade cigana, que não tem quase presença e que é um elemento fundamental da cultura do Baixo Alentejo. E, portanto, espero que, sobretudo, esta camada populacional mais jovem consiga namorar connosco, crescer connosco e também consigamos, de alguma forma, empoderar esta comunidade a criar os seus próprios projetos. Portanto, na verdade, são objetivos muito a longo prazo, mas que, na verdade, estão sempre ao nosso lado, em qualquer medida ou ação, mesmo que seja mais pequena, estão sempre a acompanhar-nos esses objetivos. João, muito obrigado. Obrigado.